Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com concursos públicos. Você viu que nós teremos o concurso para o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul, o SAMAI? Pois é, quer saber um pouquinho a respeito? Quer saber um pouquinho sobre a banca? Então vamos lá. Nós temos aqui, a banca será a banca Legale. São 16 vagas mais cadastro de reserva. E tem vaga para todo mundo, nível fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de quase 3 mil até 10.500. Inscrições de 29 de outubro até 27 de novembro e a prova dia 19 de janeiro. Então, que tal começar 2025 efetivo no SAMAI? Bom, não é? Pois bem, o que eles querem em relação à língua portuguesa? Não há muita diferença entre o programa, né, de nível fundamental, médio e superior. Mas eu coloquei aqui o de nível superior para você ver. Veja só, nós temos aqui o seguinte: vai aparecer a análise e interpretação de texto. Então, tanto a compreensão, que é o entendimento do texto, quanto a interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, seja na forma de pressuposto ou subentendido. Zezé, não entendi nada. O que é implícito, pressuposto, subentendido? Pois é, são termos que a gente tem que compreender para a gente acertar esse tipo de questão, certo? No pressuposto, há uma marca no texto que nos levou a pensar aquilo. E lá, na parte do subentendido, é aquilo que o contexto, de um modo geral, nos faz entender. Veja que aqui aparece que podem ser variados gêneros de discurso. Então, a gente pensa o seguinte: quando se fala em gênero, a gente tem lá, por exemplo, conto e crônica. Você conhece a diferença? Notícia e reportagem. Você conhece a diferença? Veja que nós temos aqui dentro também a questão da linguagem e a adequação social. Então entram as variações linguísticas. Daí entram termos como regionalismo, né? Por exemplo, arcaísmo, neologismo, né? Gíria. Precisamos compreender isso, já que vamos falar dos determinantes sociais, regionais, históricos e individuais. E saber o que consiste um registro formal e informal da linguagem. Falando em textualidade, vem a coesão, que é a união das ideias lá no papel, a coerência, que é fazê-lo de uma maneira que mantenha a mesma linha de sentido, a argumentação e intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto ele é construído com base num outro. E a argumentação, atenção, existem técnicas de argumentação. Você já viu quando você está lendo um texto e aparece lá dizendo, por exemplo, assim, de acordo com a Constituição Federal, conforme afirma o professor fulano de tal, isso é o que a gente chama de argumento de autoridade. É exatamente para poder dar confiabilidade àquilo que está falando. Temos a questão da fonologia, envolvendo as letras, consoantes, vogais e semivogais, fonemas, que são sons, os chamados encontros vocálicos, então, ditongo, tritongo e hiato, a diferença entre dígrafo e encontro consonantal, e aí vai entrar a questão da sílaba, entrando aqui a acentuação gráfica. Vamos lembrar que quando se fala em acentuação gráfica, estamos falando também de novo acordo ortográfico, que também aparece aqui, ó, no tópico ortografia, em, por exemplo, emprego do hífen, tá? Veja que aparecem aqui também, ó, emprego do porquê e outras expressões que podem causar dificuldade. Quando nós falamos em ortografia, é importante a gente pensar aqui em semântica, em homônimos e parônimos. Palavras, por exemplo, como ratificar, retificar, infringir, infligir, que têm alteração de sentido, embora sejam muito parecidas. Entra também, né, o sinal de pontuação, que o ideal é que isso aparecesse aqui, né, ó, então tá aqui,
pontuação, né? E a morfologia, que são as classes de palavras, que são 10. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas veja que não se quer apenas que reconheça, quer a classificação, o uso e a flexão. Então, por exemplo, quando eu uso o pronome o e quando eu uso o pronome lhe, eu uso esse pronome o e esse pronome lhe antes do verbo, no meio do verbo ou depois dele, ou seja, colocação pronominal. Então, próclise, mesóclise e ênclise. Entra aqui também a sintaxe, com a análise sintática. Na análise sintática, podem ser os termos da oração, então sujeito, predicado, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença entre esses 3 últimos? Pois é fácil você saber. É possível você bater o olho e saber a diferença entre um e o outro. E também as orações, tá? Então aqui está aparecendo essa questão da análise interna ou externa. Você sabe quando é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Entra aqui a concordância, a regência e, consequentemente, crase. Dentro de semântica, que é o sentido, nós temos sinônimo, antônimo, polissemia, que é quando uma palavra tem mais de um sentido. Por exemplo, a palavra manga pode ser a manga da camisa, mas pode ser a fruta. Temos a denotação, que é o sentido real, e conotação, que é o sentido figurado, e também as figuras de linguagem. Você sabe, por exemplo, a diferença de uma metáfora para uma metonímia e uma comparação? Então, temos que estudar isso. Agora, veja, o programa é muito grande e, além de estudá-lo, nós temos que fazer exercício da banca. Será que há alguma maneira de estudar isso de uma maneira mais produtiva? Sim, é estudar por meio das questões da banca. Então, veja só, eu peguei aqui uma questão da Banca Legale 2024 para a Prefeitura de Rosário do Sul, fiscal de tributos. É uma questão de nível superior. Então, veja, ela diz assim: em uma revisão taxonômica concluída em 2023, apontou a distinção entre elas. O verbo sublinhado está conjugado em qual tempo do modo indicativo? Então, já foi falado que está no modo indicativo. Ótimo, modo indicativo é o da certeza. Agora, em qual tempo? Os tempos básicos são presente, passado e futuro. É importante você lembrar que esse termo pretérito, isso daqui quer dizer passado. Então, quando falamos pretérito, isso quer dizer passado. Então, a primeira coisa que você tem que observar é esse primeiro nome aqui, ó, pretérito futuro, pretérito, pretérito, quer dizer passado. Então, não estou olhando o segundo nome dado, eu estou olhando apenas o primeiro. Quando eu falo apontou, é alguma coisa que já aconteceu. Então, isso é passado, isso não é futuro. Pronto, eliminei uma. Agora eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Qual é a diferença que existe entre um e outro? Pretérito perfeito é quando a ação foi concluída. Ela foi uma ação finalizada. Agora, quando eu falo para você pretérito imperfeito, a ação não foi concluída, ela estava acontecendo. Esta ação, ela ainda estava em processo. Ela estava se processando. Então, se eu falo para você, eu estudei, foi alguma coisa que foi concluído. É um pretérito que perfeito. Agora, se eu falo para você, eu estudava quando ele chegou e me chamou para sair, é uma ação que não foi concluída, ela estava em processo, daí imperfeito.
Agora, o que é o mais que perfeito? Ela tem que ser mais concluída do que aquela lá de cima. Então, mais que perfeito é quando você tem uma ação que acontece antes de outra ação também concluída. Fica mais fácil você entendê-lo, lembrando que é quando você usa as formas ra, iré, átonas. Não é tônico, então não é cantará. Cantará é futuro, é cantara, tá? Cantara é átono. A sílaba tônica aí é o tá e não o rá. Então, quando você tiver as formas ra, iré, átonas, isso é pretérito mais que perfeito. Veja, apontou não tem final ra nem ré. Apontara seria mais que perfeito. Pronto, eliminei essa daqui. Agora eu olho perfeito ou imperfeito. Quando eu digo que a revisão apontou, a ação foi concluída ou ela não foi concluída? Ela estava em processo. Ela foi concluída. Sim, pretérito perfeito do indicativo. Agora, pretérito imperfeito seria apontava. Quer dizer, era algo que estava em processo, não havia sido concluído. Viu que interessante? Além de fazer a questão, a gente ainda aprende o conteúdo e também aprende como resolver a questão. Isso sim é algo que funciona muito bem. Por isso, eu estou aqui fazendo o convite para que você faça o nosso curso Português em Questões para o SAMAI Caxias do Sul, tá? Nós vamos fazer aí mais de 130 questões da banca, né, da banca Legale. Você terá uma prova da Legale, você resolve, corrige e depois você assiste ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você tem aqui a possibilidade de pausar, de voltar quantas vezes você quiser. Lá eu começo analisando o texto, mostrando o que você tem que ter atenção e marcar na hora de ler esse texto, e depois eu vou para as questões. Nas questões eu começo explicando o enunciado, depois eu vou letra por letra, exatamente mostrando para você por que a resposta é A, por exemplo, e não C, como todo mundo quer marcar. E aqui dentro eu explico o conteúdo necessário, como você viu eu fazendo na questão anterior, tá? Então vamos supor que a questão envolva a diferença de objeto e indireto para complemento nominal e adjunto adnominal. Eu vou explicar isso de uma maneira rápida, mas certeira. Você vai copiar a dica no seu caderno e segue para a próxima questão. E se eu ainda tiver dúvida? Não tem problema. Você envia para mim e eu respondo particularmente para você. Bom, não é? Pois bem, você pode fazer esse curso, né, e ter aí um curso com muita qualidade por um valor muito humano. E eu também convido você a conhecer o curso de informática para o SAMAI de Caxias do Sul, do professor Paulo França. Você vai observar que você pode ter curso com muita qualidade por um preço humano, certo? E nós estamos com Black Friday da dobradinha. Olha, você pode fazer português e informática, que são as duas disciplinas que mais reprovam em concurso público, por um precinho materno, tá? Olha só, as duas disciplinas por R$ 99,90, podendo ainda dividir isso de 12 vezes, tá? Eu acho que isso daí é um presentinho de Papai Noel para você, tá certo? Olha, entra aí no nosso WhatsApp ou no nosso site e você terá todas as informações necessárias para poder passar nesse concurso. Aguardamos você como nosso aluno, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.